Eu já vi algumas empresas falando, olha, não temos controle. O nosso problema é que não tem controle. Olha, toda empresa tem um controle de qualidade. Falar em controle, olha a afirmação que eu estou colocando. Toda empresa tem um controle de qualidade. O pior controle de qualidade é aquele que é feito pelo seu cliente. É aquele que o cliente que pega o problema. A empresa tem que começar a pensar. Cara, o que deu de errado? Porque o cliente não deveria ter pego esse problema. Eu que deveria ter pego antes. Olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela Barreto, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Aqui comigo, hoje a gente vai dividir a tela com o Marcelo Tiama, ele é gerente de qualidade e a gente vai falar sobre a qualidade 4.0 e como ela influencia na performance da indústria. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafaela. Agradeço o convite, fico contente com essa oportunidade de dividir um pouco da nossa experiência, principalmente com pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a qualidade e querem ingressar nesse ramo de atuação. Bacana. Marcelo, quero iniciar o nosso bate-papo perguntando o que é a qualidade 4.0 e de que maneira ela se define e ela se difere das outras ondas da qualidade. Olha, a qualidade 4.0, ele realmente é um tema relativamente recente, tá? Ela surgiu com a ideia da indústria 4.0, chamada quarta revolução industrial, tá bom? E o grande desafio que todo esse modelo, tanto a indústria 4.0 nos coloca, como também a qualidade 4.0 nos coloca, é sobre a digitalização, tá? O evento, a onda de digitalização e transformação tecnológica que estamos vivendo hoje, né? E mudança de modelos de negócio. Tá? Essa é a grande revolução que existe hoje no mercado, né? Nós temos o privilégio de vivermos a quarta revolução industrial. Ela não terminou, ela está em andamento. Se eu disser para você onde que nós vamos chegar, tá? Eu estaria mentindo, porque eu não sei onde nós vamos chegar. Ela está acontecendo agora. Tá? Agora, o que eu posso dizer, né? Tá? O que nós estamos visualizando para frente se eu falar, por exemplo, de qualidade 4.0? O que os clientes esperam? Eles esperam agilidade nos nossos processos, produtos de melhor qualidade, e aí a qualidade, no caso, é o produto certo na primeira vez, certo? Correto, entregue de acordo com aquilo que ele espera, né? De uma maneira mais ágil, mais eficiente. Então, a qualidade 4.0, na sua essência, ela quer entregar um produto melhor para o seu cliente. Ela quer entregar uma performance melhor para o seu cliente. A questão é como fazer isso, né? Esse é o ponto. Então, quando eu penso em qualidade, por exemplo, se eu pensar em uma qualidade tradicional, as pessoas pensam muito, às vezes, em, puxa, eu tenho que segregar o que está bom ou ruim, ou trabalhar com inspeções para garantir a qualidade, né? Isso lá no início da história da qualidade se pensava muito nessa questão, né? Na necessidade de ter inspeções, garantir que o produto chegue corretamente ao cliente. Hoje, já de alguns anos, logicamente, né? Nós migramos para uma visão de qualidade assegurada. Mas o que é a qualidade assegurada? E isso veio também, a ISO 9000, ela trouxe muito o conceito da qualidade assegurada, mas o que vem a ser a qualidade assegurada? Olha, se eu tenho qualidade assegurada no meu processo, eu não tenho a necessidade, eu não teria a necessidade de ter inspeções. O processo em qual eu atuo, ele garante a qualidade do meu produto, do meu serviço. Eu não veria a necessidade de ter uma inspeção final. Tá? E inspeção, se você pensar no questão do conceito de Lean, tá? Ele é um desperdício. Tá? É porque eu faço inspeção porque eu não tenho condições de assegurar que a qualidade que eu quero realmente ela foi feita de acordo com aquilo que o meu cliente espera. E eu tenho que checar. Tá? Eu não tenho como garantir isso, então eu tenho que checar. Essa é a história da inspeção. E sobre o conceito de Lean, a inspeção é um desperdício. E está correto, porque o conceito do Lean, ele diz que eu preciso garantir a qualidade durante o meu processo. Ele tem que ser a prova de falhas, eu tenho que fazer certo na primeira vez. Né? E a indústria 4.0, ela vem com o intuito de tentar fazer com que isso realmente se torne cada vez mais uma verdade, tá? Uma realidade para as empresas, né? Que as coisas aconteçam certo na primeira vez. Só que, veja bem, não trata apenas de automatizar os nossos processos. A qualidade 4.0 não quer dizer que eu vou usar tecnologia
para melhorar meus processos, tá? Porque não adianta eu querer colocar na tecnologia, tá? Se eu continuo fazendo inspeção e eu troco a inspeção manual por uma inspeção por um robô, eu vou continuar sendo ineficiente, entendeu? E na sua visão, Marcelo, por que acontece essa distância, esse ato entre o processo que não está garantido até a gente ter uma qualidade que não precisa passar por uma inspeção final? Por que, na sua visão, a maioria das indústrias, principalmente os pequenos negócios, né, que são a maioria no país, ainda não alcançaram esse nível de excelência? Olha, eu não vou dizer que é fácil, porque se fosse, a maioria já teria alcançado isso, né? Porque, na prática, o que você precisa pensar em termos de processo, né? Você precisa pensar que o seu processo, falando de uma maneira simples, e a ISO traz um pouco esse conceito já há anos, né? Ela pergunta quais são as suas entradas no seu processo, quais são as entradas, quais são as saídas do seu processo, né? E aí, o que você tem como essência? Controle as suas entradas, que as saídas serão corretas. Tá? Só que você precisa saber quais são as entradas chaves. Você precisa saber quais são as entradas críticas dentro do seu processo, que você tem que ter no melhor controle, porque essas atividades críticas, elas são aquelas que têm maior impacto sobre a qualidade do produto ou do serviço, por exemplo. Tá? Então, esse é um ponto essencial, né? E descobrir quais são essas qualidades, essas características críticas é trabalhoso. Essa é a parte mais difícil do negócio. Tem que entender o seu processo, conhecer e ir a fundo e saber como que você vai controlar essas entradas, né? Que tipo de mecanismo você vai ter para garantir que as entradas sejam sempre corretas, né? Como você garante que o seu produto vem com a... Se eu fosse falar de produção, se a matéria-prima ela está realmente a matéria-prima recebida, que é uma entrada do seu processo, tá? Ela realmente está de acordo com a especificação que você pediu para o seu fornecedor. Como que você garante isso, né? Aí o seu fornecedor tem que ter essa qualidade assegurada dele lá. Ele tem que ter as entradas de controle dele para garantir que os componentes, as matérias-primas para a produção daquela matéria-prima, né? Certo? Estão dentro de um padrão estabelecido, tá certo? O controle durante o processo, não no final, depois que eu produzi ele, mas é um controle mais durante o processo. Então, essas coisas requerem um pouco mais de trabalho e muitas vezes requerem um investimento maior, lógico, né? E como contenção, quando você não tem esse investimento, quando você não tem esse conhecimento, o que você faz? Você aplica a inspeção. Porque é melhor, logicamente, você ter a inspeção do que não ter essa inspeção, né? Você garantir, aliás, eu ia dizer garantir que o problema não chegue até o seu cliente. Na verdade, assim, uma correção, a inspeção, muitas vezes, ela não vai garantir que o problema não chegue até o cliente. Ela tenta fazer o primeiro filtro, mas o problema da inspeção é que ela é falha, né? Ela não é uma prova de erros. Muitas vezes ela não é uma prova de erros. Esse é o problema. O que seria uma prova de erros é evitar a falha, evitar o problema antes que ele aconteça. Aí você garante que o produto seja atinge a qualidade que você espera, certo? E por isso essa é a grande dificuldade das empresas, entendeu? Conhecer quais são as entradas, tá? Para justamente conseguir atuar nisso. Esse é um ponto, né? O outro ponto, eu diria que mesmo para a indústria 4.0 ou a qualidade 4.0 ela funcionar, existe um ponto fundamental nela, que é o conceito do Lean. A empresa precisa ter um Lean implementado, ou seja, um processo de manufatura enxuta implementado, conceito de manufatura enxuta implementado. Isso é fundamental, tá? Inclusive para a qualidade 4.0. É interessante você ressaltar isso, Marcelo, porque o Lean, por mais que nós saibamos que é um conceito, uma filosofia que ela está enraizada a todos os processos da produção, especificamente na qualidade, nem sempre a gente vê esses conceitos chegando, se estendendo até esse setor, muitas vezes ficando ali mais preso na produção em si, no PCP. Voltando ali um pouco na questão da qualidade 4.0 e como ela acompanha esse movimento da revolução da indústria 4.0 também, obviamente aí a gente está falando sobre a introdução da tecnologia e toda a digitalização desses processos da qualidade. Mas, de maneira prática, quais são os processos ou quais são... De que maneira a tecnologia, de forma prática, tem impactado e revolucionado o setor da qualidade? Quais são os processos que geralmente eram feitos de outra maneira e agora a tecnologia já consegue auxiliar? Olha, hoje, o que você tem de... Por que
vou voltar só para um ponto do Lean. Por que eu não posso deixar a qualidade 4.0 distante do Lean, e nem sozinho do Lean? É um erro para as empresas tentar implementar a qualidade 4.0, tá? Sem aplicar o Lean primeiro. Tá? Eu digo que isso é um erro. Por que é um erro? A qualidade 4.0, quando eu penso em aplicar tecnologia, ela tem que vir para eliminar desperdícios. Né? Ela tem que vir para melhorar processos, desperdícios e processos. Né? Isso que assegura a qualidade do produto. Né? Quando você elimina desperdícios, de certa forma, é uma maneira de você melhorar a qualidade do seu produto ou do serviço que você está fazendo. Né? Então, eu posso dizer um caso, tá? Que não é exatamente, que afeta a qualidade, vamos pensar dessa forma, mas era um caso de abastecimento de produção, tá? Onde era um processo de células de manufatura, tá? Em que existia uma chamada de componentes para o estoque de maneira manual. Então, você tinha um operador de empilhadeira trabalhando nas células, né? Eram cerca de 5 células, 5 operadores de empilhadeira, um operador de empilhadeira para cada célula. E cada operador, montador dessas células, quando ele precisava de algum componente de estoque, ele simplesmente levantava a mão e gritava para o operador de empilhadeira: olha, pega essa peça, código XYZ. Pega esse eixo XYZ. E aí o operador de empilhadeira ia lá no estoque e via o código material, né? Ia até a célula, olhar o código material, e voltava para o estoque e carregava, fazia a mudança, trazia, né, a embalagem cheia daquele componente para essa célula de montagem, tá? Né? E levava a embalagem vazia para o local de destinação. Então, era um processo todo no grito. E isso é um desperdício, porque você tinha uma movimentação desnecessária, né? E tendo movimentação desnecessária, há mais riscos, não só para a segurança, para a qualidade também, porque quanto mais você movimenta, maior o seu risco de danificar o produto que você está movimentando. Tá? Então, existe esse risco. Tá? Então, o que nós pensamos? Como que eu aplico a tecnologia para resolver esse problema? E a solução foi a implementação de um processo que é chamado de sistema automático de peças, né? Que foi um sistema de Smart Call, que a gente chamou na época, que é simplesmente colocar um tablet numa empilhadeira, tipo de um tablet industrial, tá? E também um handheld na mão do operador da célula de montagem. Esse handheld, o que ele fazia? Ele pegava e escaneava o código-barra do produto que ele queria, tá? Vinha na tela lá o que mostrava, ele selecionava a quantidade e dava ou normalmente é por embalagem que ele pegava, ou se não, tinha opção também por quantidade, se precisasse mais de uma embalagem, por exemplo, né? E ele selecionava e dava um OK, tá? Um confirma de uma necessidade de abastecimento. Essa informação ia por rede Wi-Fi para esses tablets, e aí você tinha os 5 operadores de empilhadeira. Né? Quem recebesse primeiro é que fazia o serviço, então você não tinha mais operador dedicado. Ele recebia numa tela nesse tablet, né? Ele ia lá e selecionava OK, eu vou abastecer essa peça, e logo na tela já dizia qual era a locação desse material no estoque e onde que ele teria que entregar. Então ele não precisava mais ficar andando com a empilhadeira, rodando com a empilhadeira. Ele teria que ficar esperando só chegar a chamada de material para ele. Tá? Isso foi uma maneira de tecnologia que a gente utilizou. Tá? E também o operador de linha, né, o operador lá da sua montagem, quando o operador, alguém aceitar o pedido dele, vinha a informação no tablet dizendo: olha, o seu pedido foi atendido, ele será entregue, e a gente conseguiu monitorar quanto tempo todo esse processo levava. Tá? E aí você começava também a ter uma coisa que a gente não tinha antes, que é saber frequências de entrega. Por exemplo, a gente imaginava que todo esse processo era homogêneo, ou seja, que a quantidade de abastecimentos era constante ao longo da hora, né? Ou do dia. E a gente começou a descobrir que tinha picos de demanda, que tinha um volume maior às 11 horas, depois caía a demanda, voltava a crescer às 2, 3 horas da tarde. Então, a gente começou a analisar por que a demanda não era uniforme, o que estava acontecendo com a demanda, tá? E aí traçar ações de melhoria, tá? Para justamente você evitar correria. Porque, imagina, começou a ter picos de demanda, todo mundo sai correndo ao mesmo tempo. Isso, de certa forma, afeta a segurança. Vai afetar a qualidade? Vai, porque você tira o ritmo de trabalho. E para a qualidade é interessante que você tenha um ritmo de trabalho mais constante, que você consiga fazer dentro do ritmo esperado, né? Que você não tem que fazer nem muito lento, nem muito rápido.
tá? Porque isso, com certeza, vai afetar a qualidade do teu produto, né? Se você fizer um produto mais rapidamente, afeta a maneira pela qual ele pode ser montado, né? Existe o erro que eu posso cometer, certo? Por isso que a questão de você ter tempo para fazer as coisas é importante. Por exemplo, o sistema Toyota de produção ensina muito isso, do ritmo de trabalho ter a necessidade de ser constante, tá? O chamado nivelamento, né? O Renjuka, né? Isso é importante para você garantir a qualidade do seu processo. Se você começar a acelerar muito, as pessoas vão fazer de qualquer jeito, tá? Então, essa é a grande preocupação realmente também com a carga de trabalho e com o ritmo de trabalho, tá? Então, esse foi um caso que nós utilizamos e que surgiu muito resultado e foi interessante com relação à tecnologia. Só que, veja, nós usamos a tecnologia não só para melhorar o nosso processo, para garantir um ritmo melhor de trabalho, né? E aí, dessa forma, também garantir a qualidade, mas para também eliminar um desperdício, que era aquela movimentação desnecessária, aquele ritmo que nos incomodava, entendeu? Então, por isso que eu digo que é importante a gente aplicar o conceito do Lean primeiro, para depois vir com a indústria 4.0. Porque se você tentar fazer a indústria 4.0 primeiro, você vai automatizar aquilo que não deve ser feito. Esse é o problema. Ou você vai usar tecnologia em atividades que você não deveria estar fazendo, entendeu? Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Tá? Marcelo, muito boa a sua colocação, o seu exemplo, porque eu tenho certeza que várias das pessoas que estão aqui nos assistindo, como outros gerentes de qualidade, gerentes de produção, donos de indústria, provavelmente se identificaram com um cenário igual ou semelhante, não só na qualidade, mas em outros setores que também podem ser impactados pela melhoria, não só pela, como você muito bem disse, não só pela implementação da tecnologia, porque ela apenas vai ser um dispositivo, né, para fazer essa automatização, mas sim conseguir reestruturar todos os processos por trás de maneira estratégica. Bem legal esse exemplo que você nos deu. Passando para a próxima pergunta, eu gostaria que você citasse quais são os principais indicadores de qualidade que geralmente são relevantes e importantes para que nós possamos fazer essa garantia da qualidade do produto final. Ainda que saibamos que isso vai variar conforme cada mercado, conforme cada indústria e conforme cada porte de empresa, mas eu imagino que há indicadores que são concomitantes para todos esses mercados. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Boa, realmente. Indicadores de qualidade, isso vai depender muito do negócio em qual você está inserido. Então, eu diria o seguinte, de maneira geral, vou citar um, por exemplo, né, o que é comum, eu vejo que muitas empresas aí adotam, né, o on-time delivery ou a entrega no tempo correto, vamos pensar dessa forma, né? Entrega de acordo com o prazo necessário. E aí existem diversas maneiras de medir, depende da empresa, tá? Se você tem um produto, principalmente e-commerce, se você pensar, né, no momento em que o cliente faz o seu pedido via internet, por exemplo, né? Até o momento que ele recebe o produto na casa dele, tá? Isso é uma forma de indicador que, vamos pensar assim, pode ter a ver com a qualidade. Às vezes você fala, puxa, é um indicador de logística. Eu meço isso em qualidade, tá? Porque, para mim, qualidade envolve entregar o produto também no momento que o cliente quer, que ele necessita. Por isso, ele pode entrar dentro do indicador de qualidade. Tem empresas que não vão entrar isso no indicador de qualidade, vão entrar em logística, né? Então, por exemplo, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho como indicador de qualidade, tá? Outro indicador, nem todas as empresas têm, mas eu acho fundamental ter, eu acredito que toda empresa deveria ter, é o custo da própria qualidade. Né? Custos dos retrabalhos, custos dos desperdícios, algum custo dessa forma. E aí existem N maneiras, N tipos de custos que você pode ter. Por exemplo, retrabalho. Eu tive que refazer o produto que eu tive. Isso é um custo que você tem que medir e tem que entrar no seu indicador. Isso é um custo da própria qualidade, tá? Custo de retrabalho. Você teve um custo de garantia. Você teve que trocar um componente que você mandou, um produto que você mandou para o seu cliente, que foi o custo de garantia, por exemplo. Os custos de garantia, reparo de garantia. Isso é outro custo de própria qualidade. Então, indicadores de garantia são também indicadores de custo da própria qualidade. Tá? Então, eu colocaria um central, que é o custo da própria qualidade, que vai envolver diversos problemas que você pode ter. Por exemplo, garantia, que é um caso que entra dentro do custo da própria qualidade, retrabalhos, né?
É outro caso que pode entrar como caso de custo da própria qualidade. Erros de estimativa. Como assim erros de estimativa? Por exemplo, eu estimei que eu vou levar 10 horas para fazer esse produto. Tá? E levei 12 horas. As 2 horas é o custo da própria qualidade que eu tenho que mensurar. Tá? Eu fiz... Aí, por isso que tem muito a ver com o OTD também, porque às vezes você estima, né, o on-time delivery, porque às vezes você estima um tempo, você gasta mais do que aquilo, o porquê você gastou a mais pode ser um custo da própria qualidade, o CLPQ, é o custo por quality, tá? Então, esses são os principais, eu diria. Tá? Custos de garantia, normalmente, eles são importantes, mas aí está dentro do custo da própria qualidade, né? Principalmente para saber qual é exatamente o problema de garantia que você tem. É simplesmente, pode ser um recall, por exemplo, uma troca que você identificou o problema e está sendo trocado, você não sabe exatamente se o produto está lá, o cliente tem um problema ou não, mas por garantia você vai lá e faz a troca, ou foi uma falha em campo. E aí da falha de campo é que é um outro indicador que você tem que ter em qualidade, tá? E aí é muito mais específico para produto e não tanto em serviço. Quando você fala de taxa de falhas, né, existem taxas de falhas distintas que podem ocorrer aí dentro do seu produto. Existem taxas de falhas que são chamadas de morte prematura. O que é isso, né? O produto falhou com uma expectativa de vida muito baixa. Ou então, o produto falhou depois de 10 anos. É outro tipo de taxa de falha. Tá? Mas são duas situações que exigem maneiras distintas de serem resolvidas. Então, para a qualidade, isso é importante saber. Se foi uma morte prematura ou uma taxa de falha que ocorreu depois de 10 anos, a longa taxa de falha. Tá? São situações distintas. Mas por quê? Depois de 10 anos não poderia falhar? Depende de produto a produto. Tem produto que você não esperaria falhar depois de 10 anos. Tá? Então, tem situações desse tipo. Então, a questão de taxas de falhas, esse indicador de failure rate que a gente fala, né, é importante conhecer, só que eu diria que essa é a parte mais difícil de você atacar, porque exige um conhecimento técnico muito grande, tá? O conhecimento normalmente envolve muita engenharia nessas situações, né? Porque são situações complexas que afetam o seu produto, tá? Pode ser muitas variáveis que afetam essas taxas de falha. Né? Por que o produto não durou 10 anos quando ele deveria durar 20 anos? O que foi? Né? Então, mau uso, foi meio ambiente que afetou, então são situações muito complexas para tentar descobrir. Tá bom? E, na sua visão, você acredita que a indústria que tem um software ERP com toda a documentação de rastreabilidade, por exemplo, dentre outras empregadas no processo, podem ajudar nessa busca pelas evidências ou pelos motivos dessas falhas? Olha, a rastreabilidade é fundamental nesse processo. Se você não tiver rastreabilidade, você perde totalmente, você não tem controle. Tá? Eu diria que o ponto crucial para a qualidade é ter essa rastreabilidade. Então, se você tem um sistema ERP, ele ajuda muito. Aí eu diria sim que a tecnologia ela é fundamental nesse quesito, de você saber o que produto que você produziu, em que momento foi, que tipo de lote de matéria-prima você utilizou, que está agregado com aquele tipo de produto que foi enviado para o seu cliente e para quem que foi enviado. Tá? Se você não tiver essa rastreabilidade, se tiver um problema, como que você vai ter essa situação de você ter que recolher do mercado, ter que ver do mercado? Recentemente, nós tivemos aí uma onda de notícias, pelo menos em São Paulo, sobre, se eu não me falha a memória, sobre ração de alimentos de cães que estavam contaminados, se não me falha a memória, com etileno glicol, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo. Foram petiscos para cães. Petiscos para cães. Se você não tiver uma rastreabilidade, como é que você vai saber para onde que você enviou seu produto e que lote que ele foi envolvido, entendeu? Tá? Então, é fundamental você ter um sistema, e aí eu diria que eu recomendaria realmente ter um sistema ERP, tá? Facilita muito a vida e ajuda muito a ter agilidade no seu processo, você ter um sistema para ajudar a você ter essa rastreabilidade e ter uma rápida reação no mercado, quando necessário. Tá? E justamente, se você não tiver essa rastreabilidade, a consequência pode ser o quê? Você vai ter que retirar tudo, até aquilo que está bom.
É isso que acontece, tá? Se você não tiver essa rastreabilidade. E não só prejuízos em termos de produto e indústria, a gente também está falando de um prejuízo quase incalculável em termos de branding, de marca, reputação. E aí a gente precisa também parar para poder pensar nesse ponto que toda essa questão da qualidade ela afeta um universo muito maior do que a própria indústria, né? Exato. E, olha, você comentou uma coisa que me lembrou uma seguinte situação. Eu já vi algumas empresas falando, olha, não temos controle. O nosso problema é que não tem controle. Olha, toda empresa tem um controle de qualidade. Falar controle de qualidade. Olha a afirmação que eu estou colocando. Toda empresa tem um controle de qualidade. O pior controle de qualidade é aquele que é feito pelo seu cliente. É aquele que o cliente que pega o problema. Então, toda empresa tem um. O pior é aquele que o cliente pega o problema. E esse que o cliente pega o problema, a empresa tem que começar a pensar. Cara, o que deu de errado? Porque o cliente não deveria ter pego esse problema. Eu que deveria ter pego antes. Eu que deveria ter pego esse problema antes. Então, a imagem fica muito comprometida, com certeza. Tá? Agora, nem tudo é perdido. Eu diria o seguinte, todas as situações de problemas de qualidade que eu já vi passar, uma coisa que é fundamental, né, é como você reage ao problema. Como a empresa reage a esse problema diante do cliente. Tá? E a pior reação que existe é a empresa negar o problema. Se você quer ver um cliente bravo, é você negar que o problema não existe. Esse é o grande problema. Você tem que... Então, eu já vi problemas graves acontecendo, situações complicadíssimas, e que depois de uma pesquisa, esse mesmo cliente nos ranqueia como um cliente, como uma empresa promotora. Ele acaba sendo um promotor. Fala, eu compraria de você de novo. Mesmo com todo esse problema, eu compraria. Por quê? Porque a maneira que a empresa reage, a maneira que a empresa dá a resposta para o cliente faz toda a diferença, entendeu? Tá? É esse o ponto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Sim, Isso afeta tem, muito. tem certeza que muitos gestores que estão agora nos ouvindo tiveram insights a partir do que você disse, porque eu mesma várias frases já consegui tirar dessa sua colocação, como essa questão de o pior controle de qualidade é o do cliente, e de fato a maior insatisfação do cliente é receber o pior atendimento frente ao produto que ele já comprou na expectativa de atendê-lo e que ele poderia ter buscado um outro fornecedor, mas optou por essa empresa. Então, essa questão da maneira como a empresa age e reage é realmente muito relevante do ponto de vista de marca e de experiência do cliente. Marcelo, muito obrigada por ter nos agregado mais conhecimento acerca de qualidade 4.0, sobre o profissional da gerência da qualidade. Agradecemos, eu em nome de toda a equipe da Nomus e da audiência do Blog Industrial. Até a próxima. Até a próxima, Rafaela. Agradeço o convite. Muito obrigado.